Então vamos lá, pessoal do nono ano, equação do segundo grau, revisão, ok? Nossa próxima aula é a equação do segundo grau, uma revisão da equação do segundo grau. O que acontece aqui, ó? Forma geral. Como é que uma equação no segundo grau ela se apresenta? Ela se apresenta da seguinte maneira: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Essa é a forma como uma equação no segundo grau se apresenta, ok? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. O que acontece? Sabendo-se que os valores de A, de B e de C são números reais, ok? Então, os valores de A, de B e de C são números reais. E o valor de A não pode ser zero. O valor de A é diferente de zero. A letra X é a variável, né? É a incógnita, ok? Então, valor de A, de B e de C são quaisquer valores, qualquer número, contanto que A, o valor de A não seja zero. Porque se o valor de A for zero, deixa de existir a equação no segundo grau. O que diz que ela é do segundo grau é o x ao quadrado, segundo grau, ok? Exemplos. Nós temos aqui, ó. Primeiro exemplo, 3x ao quadrado mais 5x menos 8 igual a zero. Isso é uma equação do segundo grau. Nós temos aí o valor de A igual a 3, o valor de B igual a 5 e o valor de C igual a menos 8. Sempre o valor de A vai estar bem próximo de quem? Bem próximo de x ao quadrado. Sempre o valor de A vai estar próximo a x ao quadrado. Sempre o valor de B vai estar próximo a x. E sempre o valor de C não vai ter nem x ao quadrado. Então, no exemplo aqui, ó, nós temos quem é o número próximo de x ao quadrado é o número 3, que faz referência à letra A. Quem é o número que está próximo de x é o número 5, que faz referência a B. E quem é que não tem nem x ao quadrado? Menos 8, que faz referência a C. Portanto, A é igual a 3, B é igual a 5 e C é igual a menos 8, ok? Outro exemplo aqui, ó. Menos 4x ao quadrado mais 8x menos 2 igual a zero. Quem é A? A é menos 4, ok? B é 8, ó. E C é quem? C é menos 2, ok? Mais um exemplo. Perceba que esse exemplo aqui agora, ó, ele não está na... Aliás, ele está na ordem sim, não é esse ainda não. X ao quadrado menos x mais 1 igual a zero, né? Eu pensei que esse estava fora da ordem, porque a equação do segundo grau também pode vir fora da ordem, e você colocar na ordem ou saber quais são os valores de A, de B e de C. Então, no lugar de A, nós temos que valor aqui? Nós temos o número 1. É isso, ó. É 1x ao quadrado. O valor de B é quem? É menos 1x. Ok? E o valor de C é 1. Nós temos aqui, ó, A 1, B menos 1 e C igual a 1. Beleza? Vamos ver aqui agora o exemplo D. Esse que está fora de ordem, ó. 4x menos 5 mais 2x ao quadrado. Ó, 4x menos 5 mais 2x ao quadrado. Então, o valor de A é quem? Está perto de x ao quadrado. Então, o valor de A é 2. O valor de B é quem? Está perto de x. Então, o valor de B é 4. E o valor de C nem está perto de x, nem perto de x ao quadrado. Então, o valor de C é menos 5. Ok, pessoal? Beleza? Olha só. As equações do segundo grau também se apresentam na sua forma incompleta. Na sua forma incompleta, ela pode ser da seguinte maneira: ax ao quadrado mais bx igual a zero.
você não vê aí o item C, só tem o A e o B. Pode também aparecer da seguinte maneira: ax² mais c igual a zero, ok? Não tem aí o item B, só tem o item C. E pode também aparecer da seguinte maneira: ax² igual a zero. Só tem o item A, não tem nem um B, nem um C, ok? Então, as três formas que pode assumir aí, ó: incompleta, ax² mais bx igual a zero, ax² mais c igual a zero e ax² igual a zero. Então, no primeiro exemplo não tem o item C, no segundo exemplo não tem o item B, e no terceiro exemplo nem tem o item B, nem tem o item C. É chamada equações incompletas do segundo grau. Ok? Exemplos, olha só exemplos aqui, ó. 4x² mais 3x igual a zero. Quem é o valor de A? A é 4, porque está perto de x². Quem é o valor de B? B é 13, porque está perto de x. Quem é o valor de C? Não tem valor de C, então C é igual a zero, ok? Segundo exemplo, ó, 3x² menos 5 igual a zero. Tem valor de A? Tem. Sempre tem que ter valor para A. Então nós temos aqui, ó, A igual a 3, por quê? Porque está perto de x². B, tem algum valor com x aí, sem ser x²? Não, né? Se não tem valor com x, então B é zero. E C é o valor que não tem nem x² nem x. Então C é igual a menos 5, ok? C é igual a menos 5. Letra C, 31x² igual a zero. Tem valor de A? Tem. A é quanto? 31. Tem valor de B? Não. Então B é zero. Tem valor de C? Também não. Então C também é zero. Ok? Ótimo. Resolver uma equação do segundo grau é encontrar a variável, né, a incógnita, que satisfaz a equação e poderá ter sempre duas raízes ou nenhuma raiz. A palavra raiz ou raiz aqui significa resultado, né, resposta. Poderá, toda equação do segundo grau poderá ter duas respostas ou resposta nenhuma, ou nenhuma resposta. Equação no primeiro grau te dá uma resposta. Primeiro grau, uma resposta. Ou resposta nenhuma. Equação no segundo grau te dá duas respostas, né? Ou resposta nenhuma. Essa palavra resposta a gente substitui pela palavra raízes, né? Então as raízes são as respostas. Beleza, pessoal? Um exemplo aqui simples. x² menos 5x mais c igual a zero. Olha só, como é que se resolve? Resolver é você encontrar o valor, um valor numérico qualquer, que se ficar no lugar de x, ao fazer essa operação matemática, o resultado dê igual a zero. Né? Então, olha só, foi o que eu fiz aqui. Ó. No lugar de x, eu coloquei o número 2. Ó. No lugar de x, eu coloquei 2. Como o x está ao quadrado, então eu botei 2 ao quadrado. Menos 5, 5. No lugar de x eu botei 2, não é isso? Então, repetiu 2, porque os x são iguais, então 2 também tem que ser o mesmo. Mais 6 igual a 0. Copiei e colei o restante. 2 ao quadrado é 4. Menos 5 vezes 2, 10. Mais 6. Isso tem que ser igual a 0. 4 menos 10 dá menos 6. Mais 6 igual a 0. Menos 6 mais 6 deu 0. 0 é igual a 0. Então, se 0 é igual a 0, nós temos aqui o que? É uma verificação de que o primeiro membro é igual ao segundo membro. Logo, o valor 2 é uma das respostas dessa equação do segundo grau. Tem outra resposta também, que é essa resposta aqui, que é o 3. No lugar do x, eu coloquei 3. Ó, no lugar do x, eu coloquei 3. Então, como o x está ao quadrado, 3 ao quadrado,
menos 5 vezes, no lugar do x é quanto agora? 3 mais 6 igual, tudo tem que dar quanto? Tem que dar 0, ok? 3 ao quadrado dá 9, 9 menos 5 vezes 3, 15, né? 15 mais 6, isso tem que ser igual a 0. 9 menos 15 dá menos 6, mais 6 igual a 0. Menos 6 mais 6 deu 0. Então, se isso aqui foi verificado que está igual aos membros, então 3 também é raiz dessa equação. Então, essa equação tem dois resultados, ou 2 ou 3, certo? X é igual a 2 e x é igual a 3. Primeira raiz, 2, segunda raiz, 3. Ok, pessoal? Beleza? Bom, vamos agora para a resolução, né, de uma equação do segundo grau. Agora para a resolução de uma equação do segundo grau. O que acontece aqui? Ó, se por acaso for uma equação incompleta na sua forma ax ao quadrado igual a 0, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter o que aqui? Nós vamos ter duas raízes reais iguais e iguais a 0. Se porventura a equação que nós estamos querendo resolver for na equação do tipo ax ao quadrado igual a 0, vai ter duas raízes reais e iguais a 0. Pronto. Se por acaso for do tipo ax ao quadrado mais bx igual a 0, vai ter o quê? Vai ter duas raízes reais diferentes. E uma delas não são duas raízes, uma delas é sempre igual a 0. Certo? Se for ax ao quadrado mais bx igual a 0, vamos ter duas raízes reais diferentes. Uma delas é 0. Ok? E se for do tipo ax ao quadrado mais c igual a 0, vamos ter o que aqui? Duas raízes reais diferentes e opostas. Ou não vai ter raiz nenhuma. Ok? Quando o tipo de equação incompleta for ax ao quadrado mais c igual a 0, ou vai ter duas raízes reais diferentes e opostas, ou não vai ter raiz nenhuma, certo? Agora, quando a equação for uma equação completa, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, aí você vai usar a fórmula geral de resolução, que é chamada fórmula de Bhaskara, que é essa fórmula aqui, ó. A resposta, as raízes, será igual a menos o valor de b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido tudo isso por 2 vezes o valor de a. Sim, mas quem é delta? Ó, delta é igual ao valor de b ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a vezes o valor de c. Ok? Então, aqui a fórmula de de Bhaskara, a forma geral, não é isso? O valor de b da equação, o valor de delta, o valor de a, ó, delta é quem? B ao quadrado menos 4ac. Ou eu costumo escrever dessa forma aqui, ó. As raízes da equação é igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tudo isso dividido por 2 vezes a. Ok? Beleza? Fórmula de Bhaskara. Então, vamos agora aqui para análise das raízes pelo discriminante delta. Delta é também chamado de discriminante, aquele que discrimina as coisas, certo? Olha só. Então, nós temos aqui, ó, se por acaso delta der um valor maior que 0, você vai lá e resolve delta, não é isso? E delta der um valor maior que 0, então nós temos a equação vai ter duas raízes reais diferentes. Todas as vezes que delta der um valor maior que 0, a equação tem duas raízes reais diferentes, ok? Toda vez que delta der um valor igual a 0, a equação tem duas raízes reais iguais, certo?
Toda vez que delta for igual a zero, nós vamos ter sempre duas raízes reais iguais. E todas as vezes que delta der um valor menor do que zero, a equação não vai ter raiz nenhuma, ok? Então essas são as situações do discriminante delta. Se delta for maior do que zero, a equação tem duas raízes reais diferentes. Se delta for igual a zero, a equação tem duas raízes reais iguais. E se delta for menor do que zero, a equação não tem raízes, ok? Bom, uma equação biquadrada. A equação biquadrada, ela se apresenta da seguinte forma. Equação biquadrada é toda equação que pode ser escrita na forma ax à quarta mais bx ao quadrado mais c igual a zero. Ora, por que biquadrada? Porque toda vez que você tiver uma equação desse tipo, você pode substituir, né, o x ao quadrado por y. São incógnitas diferentes, né? Mas você pode substituir x ao quadrado por y. Como substituir o x ao quadrado por y? Da seguinte forma, ó. Nós temos o que aqui? Nós temos aqui, ó, a, é isso? A x à quarta, eu escrevi aqui na forma de potência de uma potência. X à quarta é a mesma coisa que x ao quadrado. Se você for observar, conserva-se a base, que a base é x, e multiplica os expoentes. 2 vezes 2, 4. X ao quadrado é a mesma coisa que x à quarta. Mais b, o próprio x ao quadrado, mais c igual a zero. Ok? Agora vamos substituir o quê? Substituir o x ao quadrado, ó, pela letra y. Então fica a. Quem é x ao quadrado? X ao quadrado é y. Botei y. Como o x ao quadrado está ao quadrado, eu botei y ao quadrado. Esse 2 está aqui fora, ó. E esse daqui é justamente o y. Mais b. Quem é x ao quadrado? É y. Botei y. Mais c igual a zero. Agora a equação, ela é uma equação do segundo grau, né? Ela é uma equação do segundo grau, ó. Só que em vez da incógnita ser x, é y. Então vai resolver o quê? Y, né? São duas raízes reais, não é isso? Pode ser iguais, pode ser diferentes e pode não ter raiz nenhuma. Só que vai ser agora na incógnita y. Temos então uma equação no segundo grau com y como incógnita. E resolve igualmente como se resolve se fosse x. Ok? Então essa é a equação biquadrada. Ok? Beleza, pessoal? Um abraço.